Amém? Lucas capítulo 2, versículo 10 a 12. Nós vamos ler esse versículo, né, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Né? Lucas, os 3 primeiros capítulos, ele revela o nascimento de Jesus e a história. Então diz assim a palavra de Deus: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago o quê? Boas novas de grande... Diga para a pessoa do lado, diga, é boas novas. Diga assim, e essas boas novas vai gerar muita alegria. E o anjo diz para eles: eis que vos trago as boas novas de grande, que o será para todo o povo. Por quê? Próximo versículo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Diga assim, diga, feliz dia. É ele que nasceu, olha. O Salvador, que é o Senhor. E hoje, nessa manhã, eu tenho para você boas novas, de muita alegria, porque ele nasceu. E ele não só nasceu, ele morreu. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou, ele vive. E ele só não vive, ele vive em mim e em você. Essa é a nossa esperança. Essa é a maior alegria. É nisso que nós temos que viver. É nessa esperança que ele vive. E nós cantamos uma canção que, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Quando o anjo chegou, eles temeram. O que seria isso? Mas ele disse: não fique preocupado, porque hoje eu vos trago boas novas. Boas novas de alegria. Pai, eu quero te agradecer. Nós celebramos o Natal, Pai, que tem a ver com o Salvador. Nós sabemos, Pai, que não é essa exatamente a data, mas o importante é que nós reconhecemos. Nós recebemos esse maior presente. O maior presente não é conquistado, o maior presente é nos dado. É a vida do próprio Deus, do Filho que se fez carne, do Verbo que habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Pai, nessa manhã eu declaro a tua palavra fluindo de uma forma sobrenatural. Eu declaro, Pai querido, que os olhos espirituais sejam iluminados, os corações sejam iluminados. Eu declaro, Pai, que essa palavra é poderosa para transformar todo aquele que crê nessa palavra, porque essa palavra é a palavra de Deus e Ele é o próprio Deus. E eu declaro que o momento que eu estiver liberando essas palavras, o teu Espírito esteja trabalhando, Pai querido, a fazer com que a cada semente ela venha germinar, ela venha, Pai querido, entrar nessa terra boa que é o coração dos teus filhos e venha produzir, Pai querido, 30, 60, 100 vezes mais. Eu declaro, Pai querido, que nós te adoramos nessa manhã, nós nos rendemos a ti, nós agradecemos, ó Pai querido, porque não vamos dar um bom presente, o maior presente nos foi dado, o maior presente desceu. Nós não conseguiríamos, Pai, jamais alcançar esse presente pela nossa força. É por isso que o presente veio do céu. Obrigado por tanto favor e tanta graça, por tanto amor derramado por nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu já falei sobre isso. Todas as festas que são celebradas em Israel, ela tem um significado. Eles celebram 7 festas. Não vou falar sobre elas 7, mas quero mencionar 3. Dentro das 7 festas, tem 3 festas que são muito importantes para o povo judeu. 3 festas que são, na realidade, muito celebradas e muito conhecidas pelo povo judeu. A primeira festa é a festa da Páscoa, o Passover. Todos nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus, que quando Deus tira o povo do Egito com seu braço forte, quando Deus ali manifesta, Deus dá uma ordem, quando vem a matança sobre todos os primogênitos ali
do Egito. Deus diz que o cordeiro deveria ser morto, que o cordeiro deveria morrer, e o sangue desse animal teria que ser passado nas ombrelas das portas, nos beirais das portas. A porta que houvesse sangue, essa porta haveria vida, haveria preservação. Mas a porta que não houvesse o sangue, haveria o quê? Haveria morte. Nós sabemos que o cordeiro, ele foi morto. E aonde o cordeiro foi morto, não havia morte. Isso tem a ver com a Páscoa. Todo judeu, ele celebra a Páscoa. E é interessante que Jesus também morre no dia da Páscoa, porque isso é apenas uma figura daquilo que havia de acontecer. Jesus, quando ele vai morrer, a morte de Jesus é exatamente o dia da Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio do céu para dar a vida verdadeira. Então a Páscoa não tem a ver com o coelhinho da Páscoa. A Páscoa não tem a ver com os chocolates. A Páscoa tem a ver com a morte do nosso Salvador, aquele que se entregou por nós. Então o judeu, ele celebra a Páscoa. E Deus, quando diz ao povo: eu quero que vocês celebrem uma festa para mim no deserto. Mas a Páscoa foi instituída por Deus. Existe outra que também é o dia de Pentecoste. Não sei se você sabe, mas depois que Jesus morreu, 50 dias depois, o povo de Israel tinha uma outra festa, e se chamava a festa de Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa, outra festa. Que festa é essa? Festa do... Quando que o Espírito Santo veio? No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram distribuídas como línguas como de fogo, foram repartidas para todos aqueles que estavam reunidos. O que foi isso? Isso foi a descida, a habitação de Deus tomando um outro lugar, uma outra habitação. Ele rasgou o véu, ele saiu do santo do santo, e ele veio habitar dentro de mim e de você. O que é isso? Isso tem a ver com a festa de Pentecoste. Tudo apontava para Cristo, tudo apontava para a obra de Cristo. E tem essa outra festa, que é a festa dos tabernáculos. Nós acreditamos que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Depois você pode ler também sobre a história da festa do tabernáculo. Mas entenda uma coisa: a festa do tabernáculo, ela não era dia 25 de dezembro. Nós sabemos que essa não é a data que o Salvador nasceu. As festas do tabernáculo aconteciam final de setembro para o começo de outubro. Essa era a festa. E nessa festa, na festa do tabernáculo, foi quando Jesus nasceu. Os estudiosos todos em comum, eles chegam numa conclusão, porque todas as festas de Israel simbolizam algo e tem a ver com aquilo que Cristo iria fazer. E por essa razão que eu li esse versículo, a cidade estava cheia, Belém estava cheia. Por quê? Porque quando Jesus vai nascer, que é a festa dos tabernáculos, a cidade está cheia. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, os profetas profetizaram que Jesus teria que nascer aonde? Aonde Jesus teria que nascer? Em Belém. Porque foi profetizado. Miqueias 5:2. Olha o versículo, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Tu, Belém, Efratas, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Jesus é da tribo de Judá, ele é a descendência. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias. O profeta está dizendo, ele vai nascer em Belém. Mas entenda comigo, José e Maria, nesse tempo, eles não estavam em Belém. Eles estavam, diga, em Nazaré. Mas Deus é um Deus de detalhe. Diga, Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de arranjo.
Deus coloca na cabeça do governador, do imperador, para fazer um censo. E diz que todo mundo que nasceu nessa região teria que vir para se alistar. Teria que vir, então todos que estavam em diferentes lugares teriam que comparecer aonde? Diga, em Belém. Deus mudou o coração do governador porque sabia que precisava cumprir uma profecia. Então o que acontece? José agora e Maria já estava prestes a dar a luz a Jesus. Eles tiveram que sair de Nazaré, montar num jumentinho 80 quilômetros, aleluia, e se dirigir a, diga, Belém. Por quê? Porque o Salvador teria que nascer em Belém. A Bíblia não tem nada que não se conecta, irmãos. É maravilhoso. Interessante que Maria é descendente do rei Davi. Por um dos seus filhos chamados Natã, Lucas capítulo 3, versículo 31. Mas José também é descendente de Davi. Maria quanto José é descendente. Um por Natã, Maria, e outro por Salomão, Mateus 1:6. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o trono, quando Deus fez uma promessa a Davi, diz que o trono dele jamais teria fim, que sempre sentaria da descendência de Davi. Isso é muito importante, é uma chave, porque todos que vão governar, que governaram sobre Israel, ou sobre Judá, ou sobre aquela região, sobre os judeus, teriam que ser descendentes de Davi. Para que não houvesse nenhum questionamento, tanto o pai, se você considerar assim, como José, tanto como Maria, eles eram descendentes de Davi. Porque a promessa está sobre Davi também. O seu trono jamais terá fim. Aleluia. Mas é interessante que, quando nós olhamos para toda essa história, o nascimento de Jesus, você sabe que, se eu fizesse uma pergunta para você, se você pudesse escolher aonde você nasceria, ou quem seriam os seus pais, eu não penso que você escolheria nascer numa família pobre. Ah não, eu não penso. Talvez você pensaria, eu quero nascer talvez na família do Bill Gates. Poxa, Elon Musk, ou X. O único que teve a opção de escolher foi Deus. Eu não sei se você para ouvir uma história dessa. Nós não tivemos opção. Você nasceu na família que você nasceu, e glória a Deus por isso. Mas o único que tinha a opção de nascer em qualquer família, diga, era Deus. Mas Deus não escolhe uma família rica. Deus escolhe uma família muito humilde. Você sabe que Deus ama as coisas insignificantes? Não, eu quero falar para você. Deus ama as coisas que não são, para confundir aquelas que acham que são. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 27 e 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que o mundo despreza, para envergonhar aquelas que se acham fortes. Deus escolheu as coisas humildes. É por isso que Deus ama quem é humilde de coração. Deus escolheu as coisas humildes e desprezáveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada, e as que são, a fim de que ninguém se glorie diante da presença de Deus. Deus escolhe as coisas que o mundo não dá valor. O mundo daria valor em nascer numa família rica. Deus fala assim: eu vou colocar o meu filho para nascer em uma família muito humilde. Aleluia. Jesus, ele não era pobre. Eu repito, ele se fez pobre para nos enriquecer. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os reis magos vieram e trouxeram mirra, ouro. Por quê? Porque quando o Salvador nasceu, ele trouxeram as riquezas para adorar o Salvador. Foi uma oferta ao nascimento.
Porque o maior presente Deus deu. Aleluia! Você sabe que é por isso que Deus te escolheu. Talvez você não entenda por que Deus te escolheu. Deus te escolheu, sabe por quê? Porque muitos te desprezaram. Muitos não deram nada para você. Mas eu estou falando com um povo aqui que perante o mundo às vezes não tem valor, não tem muito dinheiro, não tem muita fama. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus escolheu as coisas doidas nesse mundo. Fala assim, irmão, eu sou doido, mas eu não sou doido, não. Deus te escolheu! Não depende do teu pedigree, irmão. Não depende se você é da família, eu sou da família Reis, Silva, Gonçalves, que família você seja, Silva, né? Que tem bastante Silva. Mas eu quero falar, antes da família aqui da terra, Deus já te escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você já faz parte da família real e não sabia. Aleluia. Olha para você ver como Deus é maravilhoso. Nos 2 primeiros capítulos de Lucas, revela a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. É interessante que Jesus não apareceu lá numa cidade grande para povos famosos. Os anjos não apareceram para anunciar a vinda para Herodes, no palácio de Herodes, mas eles estavam simples pastores apacentando o rebanho, e de repente veio um monte de anjo e começaram a cantar. Irmãos, eu fico pensando na noite. Eu não sei se você sabe, mas ser pastor de rebanho não era uma função desejada. Eles queriam ser donos de fazenda, eles queriam ser mercadores, negociantes, mas ser um pastor geralmente era dado para as pessoas insignificantes. Davi, quem que era Davi? Era um pastor? Ele era um menino de 17 anos. Ninguém dava valor para quem é pastor. Hoje o mundo também não dá valor para quem é pastor. Mas eu glorifico a Deus que os anjos não apareceram a homens grandes, apareceram a simples pastores que disseram: eis que vos trago as boas novas de grande alegria, que hoje em Belém nasceu o Salvador. Quem eram esses homens simples pastores que cuidavam de um rebanho? Irmãos, eu sou feliz em ser pastor. O mundo despreza, mas Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as coisas grandes. Deus nos escolheu, irmãos. E quando Ele vai anunciar a chegada do maior presente, Ele vai aonde estão pastores pastoreando numa noite talvez fria. Está lá. Mas o céu se abre, um espetáculo maravilhoso acontece, anjos cantando, e o anjo também falando. Eu penso que foi Gabriel, o mensageiro, dizendo: vos trago as boas novas de grande alegria. Ele apareceu para os pastores, não para a multidão. Aleluia, glória a Deus. E olha que eles diziam: glória a Deus nas alturas. Lucas 2:14. Glória a Deus nas alturas, nas maiores. E o que? Paz, aonde não havia na terra, entre os homens que Ele quer bem. O que os anjos estavam dizendo? Glória a Deus nas alturas. O céu estava cantando o nascimento. Glória a Deus nas alturas. Hoje nós cantamos aqui. Hoje nós celebramos, nós cantamos o que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. Nunca havia tido glória nas alturas até Cristo vir. Escuta o que eu vou falar. Não tinha glória nas alturas até Cristo vir. É interessante que esse Cristo vir, Ele está dizendo, Ele viria, mas Ele traria também, diga, paz. Porque o homem precisava ser reconciliado com Deus. O homem era inimigo de Deus. Então os anjos estão dizendo: ei, eu vos trago o quê? Glória nas alturas, boas novas. E o quê? E Ele trará a paz. Porque onde tinha paz na terra, não havia paz na terra, irmãos. Não havia paz.
mas Ele veio porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Mas tem uma versão, você consegue colocar para mim, Lucas capítulo 2, 14, na versão NVI? Olha o que vai dizer na versão NVI. Se você consegue colocar na NVI, não sei se você consegue traduzir aqui, colocar. Hã? Em inglês tem? Olha, em inglês tem. Glory to the God in the highest heaven, and on the earth peace to those who know His favor rest. Olha essa palavra do final. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. É favor. Ele concede o quê? Diga, o favor veio do céu. O favor veio do céu. Por quê? Diga, porque você conhece Jesus. Diga para a pessoa do lado, diga, meu irmão, minha irmã, diga assim, olha para ele, diga, você é favorecida, porque você conhece Jesus. Diga, o favor de Deus veio à terra. Aleluia! Agora é interessante quando você lê essa história do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que não havia lugar para o rei. Olha o que diz Lucas 2 e 7. Lucas 2 e 7. Jesus nasceu, meu Deus, não havia lugar na hospedaria, irmãos. Jesus nasceu em um lugar que eu não sei se eu teria coragem de mandar o meu filho para nascer. Mas o Deus da terra, o Todo-Poderoso, enviou o seu filho para nascer. Não foi num hotel de 5 estrelas. Não foi num palácio. Oh, Jesus. Foi numa manjedoura, porque não havia lugar nem na hospedaria. Olha o que diz assim. E ele deu à luz, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa... Depois eu vou falar sobre manjedoura, porque não havia... Para eles, não é que não havia lugar na hospedaria, é para eles. Depois eu vou falar sobre essa hospedaria. Não havia lugar para eles. É diferente de não havia lugar na hospedaria. Porque ele teria que nascer na manjedoura. Aí você vai entender o porquê. Porque tudo na Bíblia tem um significativo, irmão. Não era para nascer numa hospedaria, era para nascer numa manjedoura. Eu vou contar a história da hospedaria para você. Essa aqui é maravilhosa. Diga, a hospedaria. Aonde Jesus nasceu. A história começa... Boaz, Ruth. Você conhece Boaz, Ruth? Quando vocês conhecem a história de Boaz e Ruth, Boaz e Ruth estavam em Belém. Jesus teria que nascer aonde? Em Belém, por causa do profeta tinha profetizado. Hoje eu estou dando uma história para vocês aqui, para vocês entenderem, irmão. Jesus tinha que nascer em Belém, mas a história um pouquinho mais atrás começa com Boaz. Diga, Boaz. Boaz se casa com Ruth, ele é o remidor de Ruth, amém? Você conhece a história, não posso entrar nessa história. Mas quando nós olhamos para essa história, nós vamos entender que a casa que Boaz tinha, Boaz, porque toda a casa que você tem, na realidade, ela é uma herança que vai deixando de pais para filhos. Então Boaz estava ali em Belém, ele tinha a sua casa, e a sua casa de Boaz, porque o Boaz era um homem muito rico, não era muito pequena. Com certeza a casa de Boaz era uma casa muito grande, porque Boaz era um homem muito rico. Ele que remiu Ruth, então nós sabemos que ele havia uma casona. A casa naquela época devia de ser muito grande. Mas a casa que era a casa de Boaz, é interessante que ele passou para o seu filho Obed. Obed é filho de Boaz. Mas também depois de Boaz, passou para Jessé. Jessé agora herda essa casa também, porque Jessé agora é o pai de Davi. Amém? Você sabe a história, sim ou não? Então vem de Boaz, Boaz que passa para Obed, que é Obed que passa para José, e José que passa para Davi. Porque Davi agora nasce também. Amém? Então essa casa foi aonde Davi nasceu. Essa casa foi aonde Davi se criou. Essa casa foi aonde Jessé se criou, porque essa casa era a casa de Boaz, que agora passou de geração como uma herança. Aleluia! Vamos para a história. Agora a história conta que certa vez Davi,
ele começa a ser perseguido por Absalão. Quem é Absalão? Absalão é o filho de Davi. Davi não queria guerrear com Absalão, porque era seu filho. Então Davi ele foge. E quando Davi sai de Jerusalém, ele sai por quê? Ele sai porque ele não quer guerra com seu filho, ele não quer matar o próprio filho. Então, de repente, a Bíblia diz que Absalão morreu. Então Davi agora quer voltar para Jerusalém. Mas interessante, que havia um homem muito importante. Essa aqui é uma história que você precisa entender. O nome desse homem, e por quê? Porque quando Davi, ele na realidade, ele está fugindo de Absalão, do seu filho, existe um amigo dele que se chama Barzilai. Barzilai foi uma pessoa que cuidou de Davi quando Davi fugia de Absalão. Esse homem cuidou de Davi, esse homem guardou Davi, esse homem deu de comida para Davi, esse homem usou de bondade. Barzilai era um amigo de Davi. E agora Absalão está morto, Davi vai voltar para reinar, para Jerusalém. Então Davi agora, ele quer os seus amigos próximos dele, e ele começa a dizer: poxa, você esteve comigo no momento difícil, agora eu quero fazer o bem para você, quero honrar para você. E ele disse: meu amigo Barzilai, vamos comigo agora a Jerusalém, porque agora eu vou reinar, e eu quero te honrar, eu vou te sustentar todos os dias da minha vida. Mas Barzilai falou assim para Davi: sou um homem de 80 anos, já estou quase chegando à morte, não quero, não vou passar o Jordão, não vou passar o rio, não vou passar por outro lado, vou ficar quietinho, quero morrer onde meus pais morreram, quero ficar com meus parentescos, mas porém, se te achar bens, leva o meu filho Quimã. Olha a história, porque ele é mais jovem, Quimã é meu filho, o que você achar bem de fazer com ele, faça com ele. Davi então traz Quimã por amor a Barzilai, que cuidou dele. Agora é interessante, aonde eu vou chegar com essa história, irmão? Você vai entender tudo isso. Segundo Samuel 19:33, disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e eu te sustentarei aonde? Em Jerusalém. Depois você pode ler toda a história em 2 Samuel 19, você pode ler toda a história, mas ele não foi, Quimã foi. Agora, o interessante dessa história toda, irmão, é que 500 anos depois dessa história, e a história continua, 500 anos depois, o profeta Jeremias, ele vai dizer algo no capítulo 41:17, olha que interessante que ele vai dizer: partiram e pararam em o quê? Querute Quimã. Diga: Quimã é o filho de Barzilai, a qual Davi levou para Jerusalém e cuidou dele, que está perto de Belém. Perto da onde? Então os estudiosos estão pegando agora figuras. Querute Quimã, Quimã é filho de Barzilai, a qual estava com Davi, que está perto de Jerusalém, para ali entrares no Egito. Aonde que eles pararam? Eles pararam, diga, em uma casa, em um lugar. Eu não sei se você sabe, mas eles ficaram numa hospedaria. Quem que são esses homens que ficaram na hospedaria? Isso é 500 anos depois da história de Davi. 500 anos depois, o exílio babilônico, tinha um grupo de homens que estavam fugindo, e eles pararam em Belém, num lugar que era uma hospedaria. E esse lugar que era uma hospedaria, agora, eles estavam passando a noite, porque eles estavam indo para o Egito, fugindo. Aleluia. A Bíblia, irmão, não erra. Mas olha o interessante, Querute significa hospedaria. A expressão Querute Quimã significa literalmente lugar de passar a noite, estalagem. Portanto, não se trata de uma casa, mas de um refúgio para pessoas que caminhavam. Era um hotel, era uma hospedaria. O que aconteceu? Davi, eu vou te contar a história. Davi, ele não quis mais ficar na casa que era sua casa. Ele vai para o palácio. E para quem que ele dá a casa que ele habitou, que ele morou? Com quem ele dá a casa? Quimã. E Quimã faz o que da casa? Uma hospedaria. E agora chegou a vez do Salvador nascer. Aonde ele vai nascer? Na casa que ele tinha direito por herança, que era dele, porque ele era descendente de Davi. A história vai fazer sentido para você agora. Ele vai para uma hospedaria
que era que era a casa de Boaz, que foi de herança passando de filho para filho para filho. E se você chamar na história, tanto da descendência de José quanto da descendência de Maria, ele é descendente também. Ele teria direito daquela casa, e não só daquela casa, ele era o rei dono de todo o universo. Mas a própria casa que ele teria direito por herança de seus pais, ele não achou lugar para eles. Oh, meu Deus. Aleluia. Que história linda essa, irmãos. Meu Deus. Aonde ficava esse alojamento? Diga, em Belém. Aonde Jesus teria que nascer? Em Belém. Vamos para a história. Vamos para a história aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus, interessante, Jesus ele veio e nasceu em uma, diga, manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Quando você entende, sabe aquilo, como que é o nome daquilo que se dá água para o animal mesmo? É um coxo, obrigado. No nosso tempo, na nossa época, o coxo é feito de madeira, sim ou não? Mas naquela época, não era feito de madeira. Um coxo era feito de pedras, era talhado de pedras. Então você tinha que preparar aquilo. Eu não sei se você sabe, mas as túmulas, os sepulcros daquela época eram o quê? De pedra. Ali estava o rei que veio para morrer. Porque colocaram ele numa manjedoura, já simbolizando um sepultamento. Mas também eu quero que você entenda, aquele lugar não era um lugar limpo, era um lugar onde os animais bebiam. Isso demonstra também quando Jesus veio a essa terra. Ele veio a um lugar onde estava muito sujo, que era o meu e o seu coração cheio de morte. Quando ele veio, a Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas, da morte, nos deu vida no seu Filho, porque aquela manjedoura que representava também sepultamento, morte, estava dizendo, ele veio como rei, e ele vai morrer, porque ele veio para tirar o mau cheiro, tirar nós da lama, do lamaçal do pecado, das nossas mazelas, ele veio para nos dar vida. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, aquilo que está fedido, cheirando mal, o bom perfume dele, onde chega, vai limpando a casa e vai purificando tudo. Quando Jesus entrou na minha vida, diz que eu era pobre, miserável, pecador, mas ele veio na minha vida. Quando Jesus nasce, Jesus não nasce num palácio, ele nasce numa manjedoura talhada de pedra, um sepultamento, um rei que veio para morrer. Mas tem uma coisa, manjedoura, e esse lugar também fala aonde os animais se alimentavam. Água. Jesus, ele é o pão vivo que o quê? Que desceu do céu. Aquele coxo era para dar de alimento, diga alimento. Para quem? Para os? Mas mais bonitinho do que animais, para o rebanho, diga o rebanho. Quem é rebanho do Senhor? O pão vivo, o pão vivo, o pão vivo desceu do céu para ser comida, para ser alimento, para mim e você se alimentar dele todos os dias e viver por ele. Diga para a pessoa do lado, diga, o pão vivo desceu do céu. Vou falar de 2 grupos de pessoas para nós finalizarmos. Você entendeu porque Jesus nasceu em Belém? Na hospedaria que era do seu, sei lá, 1500 anos depois, Jesus nasceu naquele mesmo lugar que ele tinha por direito de ser dele. Mas a Bíblia diz que não tinha lugar para eles. Mas ele era dono daquilo, por herança. Aleluia, que história linda, irmãos. O livro de Lucas, que é a história que nós começamos a ler no começo, ela vai falar de 2 grupos de 7 pessoas. Diga, 2 grupos de 7 pessoas. Os primeiros grupos não são grupos muito ilustres, nobres,
são grupos de pessoas simples. São 7 pessoas simples, mas os outros 7 são pessoas nobres, reconhecidas, famosas, que hoje aí você vai ler a história, e elas estão aí na história. Mas quando nós começamos a ler o livro de Lucas, os 3 primeiros capítulos de Lucas, nós vemos a história do nascimento de Jesus. E 7 pessoas que eu quero falar, as 7 primeiras pessoas, são pessoas que eram vistas diante de Deus de uma forma a qual Deus achou graça. Você sabe por que 7? Porque 7 tem significado na Bíblia. O número 7 é o número de Deus. 7 são as 7 cores do extrato da luz. 7 são a harmonia constituída na música. Quantas notas tem na música? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó. 7, quanto é 7? 7. 7 também são os ciclos da vida. Todo o ciclo da nossa vida é 7. A igreja passa por 7 anos, onde é um ciclo, e cada ano representa algo. A vida é feita de ciclo. Mas interessante que 7 também é o número que Deus fala, no 7º dia Deus o descansa. E Deus nos convida a descansar no 7º, porque Ele é o Senhor do descanso, do 7. Os 7 primeiros livros, os 7 primeiros nomes da Bíblia, vai falar sobre a história de Zacarias. Quem conhece Zacarias? Você conhece Zacarias? Isabel? Se você ler os 3 primeiros capítulos de Lucas, começa com Zacarias. E a Bíblia, quando conta sobre Zacarias, é interessante que a Bíblia fala que o nome de Zacarias significa Deus lembra. Diga, Deus lembra. Lucas está revelando o nascimento de Jesus. Mas Lucas também está revelando agora 7 nomes que têm a ver com coisas maravilhosas do que ele vai fazer. Zacarias, diga, Deus lembra. Agora, Isabel, é interessante que Isabel significa promessa de Deus. Então, Zacarias é o quê? Diga, Deus lembra. Isabel era o quê? Promessa de Deus. E esse casal deu à luz a um filho que chama o quê? João. E o que João significa? Deus é gracioso. Não é? Agora, se você olhar, irmão, isso é muito maravilhoso. Porque quando você vai juntar todos esses nomes que começam na Bíblia, Deus está falando algo para nós. É um Deus que se lembra, que se chama Zacarias, com a sua esposa, que é aliançada, né? Que é aliançada com a sua promessa, que agora Ele traz sua graça sobre nós. Então, se nós fôssemos definir esses 3 nomes que começam na história, é Deus se lembra da sua promessa e trouxe a sua graça aos homens. Zacarias começa a história, Isabel e João. Deus que lembra da sua promessa e traz a sua glória, a sua graça aos, diga, homens. E ele está contando o nascimento de Jesus. E os nomes têm significado também. Uau! Agora, Zacarias era idoso. Isabel também era. Amém? Quando Zacarias estava oferecendo ao Senhor ali sacrifício, incenso, diga incenso. Incenso, diga, são as orações. A Bíblia, quando fala de incenso, fala de oração. Zacarias estava no seu turno como sacerdote. Ele estava oferecendo incenso. E de repente aparece um anjo ao lado dele. E esse anjo é o anjo Gabriel. E ele se assusta, ele fica apavorado, com medo. Porque o anjo aparece a ele. E quando ele olha o anjo, temendo, o anjo diz, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Você vai gerar o filho. Qual que é a oração dele? Ele queria um filho. Essa é a oração. A tua oração foi. E eu vim aqui da parte de Deus, eu sou o mensageiro Gabriel, vim dizer que Deus vai te dar o seu filho. Mas olha aqui uma coisa. Ele começa a dizer, mas eu sou um homem velho. Minha esposa, ela é graciosa, é avançada de dias. É impossível acontecer isso. O Senhor disse para ele, porque você não creu. O anjo Gabriel disse, porque você não creu, você vai ficar mudo. Irmãos, a incredulidade faz com que nós se calamos. Não, eu vou falar uma coisa, não impeça as bênçãos de Deus na sua vida pela incredulidade.
Porque o momento que você duvida, como que vai acontecer isso? Porque eu sou velho, não tem como, minha esposa... Ele ficou mudo. O que isso quer dizer, pastor? Quando ele ficou mudo, ele não acreditou que Deus poderia cumprir a sua promessa. Diga para a pessoa do lado, diga a incredulidade. Ela retarda as promessas de Deus para a sua vida. O mesmo anjo apareceu a Maria. Apareceu um homem, depois apareceu a Maria. Quando Maria devia ter os seus 16, 17 anos. O mesmo anjo Gabriel aparece a Maria. E a Maria, ao ver aquela saudação, também ficou um pouco agitada. E o anjo diz que ela era bem-aventurada entre as mulheres. E bem-aventurado era o fruto do ventre dela, que ela geraria um filho também. 2 filhos, irmão, estou falando de 2 filhos aqui. Que ela também geraria um filho. E ela ali naquela saudação, ela meio assim, ela falou, mas como vai acontecer? Ela não duvidou o que ia acontecer. Ela falou, como eu não tenho homem. Diferente do outro. O outro colocou impossibilidade. Eu sou velho, minha esposa avançada. Ela falou assim, mas como? Fala como é que vai ser. Ela não estava duvidando, ela queria saber como. O anjo Gabriel falou, o Espírito Santo vai te conceber e vai gerar. Meu Deus do céu. Diga, porque ela creu. O sobrenatural aconteceu. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Irmãos, nada é impossível àquele que crê. Nós vamos entrar um ano da restituição, nesse outro ano agora que vai ser um ano da restituição. Mas eu quero falar para você, algumas pessoas vão provar muito mais da restituição do que outras. Aí eu te pergunto, por quê, pastor? Porque quando Deus falar para você que vai te fazer algo, você só fala, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Porque quando o Senhor faz, é impossível para você, os seus olhos naturais não tem como. É graça, é o favor de Deus. É Deus dizendo, eu vou mandar a minha graça aos homens. E o que é graça? É um favor imerecido. Quando Deus falar que vai te abençoar, você diz, Senhor, eu aceito. Quando Deus falar que vai abrir as portas, você fala, mas tá tudo dando errado. Você pode ser como Zacarias. Deus fala, então fica quieto aí e fica mudo, porque você não acreditou. Mas seja como Maria, seja feita conforme a tua vontade, Senhor. É isso que Maria disse, irmãos, que a tua oração a cada dia seja, Senhor, eu sei que a bênção, as promessas são grandes demais, eu não sei como vai acontecer, mas seja feito conforme a tua vontade, e assim será. Aleluia, aleluia. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Quem pode levantar mãos nessa manhã e pode dizer assim, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim, Senhor. Eu acredito em todas as suas promessas, Senhor. Chegou o tempo de nós desfrutarmos das promessas, irmãos. A maior promessa já está em nós, que é Jesus. Pastor, quem que é essa família de 7? Zacarias, Isabel, João Batista, Maria, José, Simeão e Ana. Cada um tem um significado, não tem como chegar no significado de cada um aqui. Esses são 7 grupos de pessoas que Deus tem prazer neles, que Deus escolheu eles para fazer parte da história. Mas o outro grupo, pastor, de 7, que são vistos aí na sociedade como os maiorais, Deus escolhe os menores, irmãos. Deus escolheu esses 7 tão pequenos. E quem que é o outro grupo? O outro grupo de 7 é o Tibério César, imperador de Roma. Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, o tetrarca da Galileia. Seu irmão Felipe também entra nessa história. Também entra Tracenites, meu Deus, que nome. Lisânia, e também entra Anás
e Caifás, que era sumo sacerdote. Irmão, o negócio estava tão duro que pela lei não podia ter 2 sumos sacerdotes. Nessa época tinha 2 sumos sacerdotes. Você vê o declínio do povo de Israel. Quando Jesus nasce no pior momento da história. Um declínio geral, noite, escuridão, trevas, e a luz brilhou no meio das trevas. Os anjos cantaram porque a luz brilhou quando Jesus veio. Esse grupo agora dos ilustres, porque se você for ler a história, tem o nome desses homens. Mas 30 anos depois, eles crucificaram Jesus. 30 anos depois, eles foram que crucificaram Jesus. Esse mesmo grupo de 7, quando você lê Lucas capítulo 1 até o 3, são 7 grupos e 7 grupos de pessoas. 7 que a palavra de Deus menciona eles em 132 versículos. E a história deles não é mencionada mais em nenhum outro versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus está falando quem Ele aprova e quem Ele tem prazer aqui. Talvez nós não somos um grupo muito falado aí fora, mas não importa, irmãos. Sabe por que não importa? Porque Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo, as coisas desprezíveis desse mundo, para confundir as coisas grandes. Deus não escolheu os famosos, Deus não escolheu, não. Deus escolheu eu e você, irmãos. Você sabe por quê? O único livro que não acabou ainda, que está sendo escrito sobre a tua história, sobre a minha história, é Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você sabe, a história não acabou, irmãos. O que você lê na história da Bíblia, a Bíblia está continuando sendo escrita. Que isso, pastor? Atos dos Apóstolos é a igreja na terra ainda. Hoje é a nossa história sendo escrita, irmãos. E amanhã pode ser lida por outros. Meu Deus. 132 versículos. Eu vou finalizar aqui com João 6, 31 a 33. O maná está na manjedoura. Diga, o maná está na manjedoura. Vamos lá. Os nossos pais, o quê? Os nossos pais comeram no deserto. Como está escrito, Deus lhe deu a comer. Que pão que eles comeram? Da onde que era o pão? O povo que caminhou no Egito comeu? Jesus está falando aqui. Vamos lá. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Aleluia. Esse foi o problema de Jesus falar que Ele era filho de Deus. Foi o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu. O pão de Deus verdadeiro é o que nasceu naquela manjedoura para morrer. É o que nasceu como pão vivo que desceu do céu. E Ele estava ali. Na festa dos tabernáculos, Ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e se alimente e beba. Quem comer desse pão jamais vai ter fome. Quem comer desse pão, meu Deus do céu. Vocês têm tempo de 10 minutos ainda. Eu quero falar de 5 coisas que representam o maná. Aonde o maná caiu a primeira vez? O maná caiu, diga, no deserto. O maná que eles estavam falando ali, que Jesus está dizendo, esse maná aí não foi Moisés que deu, esse maná foi meu Pai que mandou. Mas aonde que Deus mandou o maná? Diga, no deserto. E esse deserto é o deserto de Sim. O nome do deserto é Sim. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Você pode dizer, deserto de Sim. Mas Sim significa Sinai. Aonde Deus deu a lei? No monte Sinai. E a palavra Sim significa espinho. Oh, meu Deus. O que o pão vivo recebeu na cabeça? Coroa de? Por quê? Porque o pecado gerou maldição sobre a terra. E a terra foi amaldiçoada e agora vai brotar espinhos.
por causa da maldição do homem, no lugar onde o povo murmurou, no meio do deserto, o povo estava murmurando, não temos comida, vamos morrer de fome. Deus foi gracioso e Deus liberou o céu e derramou o pão vivo. E o povo que agora murmurava, nós estamos com fome, eles comeram, mas esse lugar era o deserto, onde era assim, que significa o lugar do espinho. Jesus também recebeu esses espinhos. Esse espinho significa a maldição que era sobre nós, veio sobre ele. Ele levou uma coroa de espinhos para destruir toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. É interessante que esses espinhos vieram e nos trouxeram morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, do pão vivo que desceu do céu, diga, é vida eterna. O primeiro lugar onde caiu foi nos espinhos, o pão. O segundo lugar, a Bíblia diz em Êxodo 16:7, não tenho tempo para ler, que o segundo lugar onde o maná caiu foi à noite, e era colhido pela manhã, diga à noite, e era colhido pela manhã. Olha o que diz aqui Êxodo 16:7, e pela manhã vereis o quê? Espera aí, o que eles iam ver de manhã? Ele é o maná aqui? E o que eles viam de manhã? À noite vinha e de manhã eles viam a glória, que era a glória. A glória que João, capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória no unigênito do Pai. Vimos a sua glória no unigênito do Pai. O povo, de noite vinha o maná, de manhã eles viam a glória. E vinha o orvalho. Sabe o que é o orvalho? O orvalho é a graça. A graça veio, cobria, e vinha um alimento, maná. De noite, de manhã eles comiam. Então a segunda coisa é que o maná vinha à noite, mas era colhido pela manhã. E essa manhã era para nós vermos a sua glória, que era Cristo. Vamos lá. A terceira coisa, para finalizar, é que o maná justamente caía onde o povo de Deus estava, irmão. O maná não caía em qualquer lugar. O maná só caía onde estava o povo de Deus. Aonde estava o povo de Deus? Êxodo capítulo 16, versículo 13. Sabe o que diz? Que à tarde subiram cordonizas e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. Então quer dizer que eles não precisavam trabalhar. Ou precisavam trabalhar? Mas quando eles acordavam de manhã, tinha o quê? A provisão, diga. Ah, pastor, se eu não trabalhar muito aqui, nada vai dar certo. Sério que você vive por isso? Você vive da maldição que Cristo levou sobre ele? Eu vou dizer uma coisa para você, não é do trabalhar, irmão, mas é entender que a graça se manifestou, que é um favor de Deus. Você trabalha, do fruto do seu trabalho comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mas é favor e graça. Eles não trabalhavam, diga, eles não trabalhavam, mas eles desfrutavam do favor toda manhã. Toda manhã eu levantava, havia, diga, provisão diária. Romanos 10:8 diz assim: porém, que se diz? A palavra de Deus está onde? Aonde que está o maná? Cristo é a palavra? Cristo é o verbo? Aonde que está o verbo? A palavra está perto da tua boca, no teu coração. Isso é a palavra de fé que pregamos. Sabe o que você está recebendo aqui nessa manhã? Diga, maná. O alimento do céu, irmãos. Não despreze esse lugar. Toda manhã que você... Agora eu vou dizer uma coisa. Você está recebendo o maná do céu, e o maná do céu vai te fortalecer durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano. Toda vez que você se alimenta disso, é a palavra de Deus. Hoje é o maná. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Maná, Cristo. Aleluia. A quarta coisa, o grupo quer cantar, mas nós vamos finalizar. O maná, a quarta coisa do maná é que o maná supria as necessidades diárias. Quando você olhar para a sua conta, você diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pastor Tiago falou sobre isso aqui.
eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. A palavra está na minha boca. Vai haver provisão. No tempo de escassez pode ser um tempo, mas vai passar. Deus vai abundar sobre a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas a palavra está na minha boca. Eu declaro, porque palavras são sementes. Palavras geram, palavras criam. E eu quero declarar, irmão, que nesse ano você vai começar a gerar o teu ano. Eu não sei qual é a minha expectativa, irmão. Deus tem falado para mim, o pastor Tiago falou, é o Deus do muito mais. Eu falei, meu Deus, mas toda hora vem na minha cabeça muito mais. Eu falei, mas que isso, Senhor? Muito mais, abundantemente mais. Ei! É isso que eu vou viver esse ano de 2025. Eu não sei a economia, eu não sei as bolsas de valores, eu não sei os presidentes, eu não sei nada disso. Mas uma coisa eu sei qual que é a meteorologia do céu. Eu sei o que o céu está dizendo, eu sei o que os anjos estão cantando. Se desperta, igreja, para viver o sobrenatural de Deus. Dias maravilhosos virão. O pão nosso é Ele. O pão nosso. A forma de você crescer, diga, é comendo. Não coma só no domingo, querido. Coma na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Coma todo dia. Quanto mais você come, mais você cresce. Alimento não é só no domingo. Alimento é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Coma, porque a Bíblia diz que eles podiam comer o tanto que eles quisessem, até aguentar. Sabe de uma coisa? O segredo é coma. Coma, se alimente dele, coma dele. E eis que o Senhor ordenou: colhei disso cada um o que pode comer, o tanto que você quiser. E eles comiam, e eles comiam, e eles comiam. E o maná caía de noite, enquanto eles dormiam. O Senhor dá para aqueles que confiam. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Essa é a história do nascimento de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria, obrigado, que era a própria herança dele. Por quê? Porque o pai disse que ele teria que nascer. Os anjos falou: você vai ver o baby envolto em panos numa manjedoura. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Por Ele nós vivemos. Por Ele existimos. Feliz dias do Salvador. O maior presente. O maior presente. Não veio, talvez, como muitos esperavam, montado num cavalo para reinar. Veio humilde, veio simples, nasceu para morrer, mas ressuscitou ao terceiro dia. E todos aqueles que creram no seu nome deu o poder de ser herdeiros, filhos. Essa é uma história maravilhosa, irmãos. Eu não sei se isso não mexe com você. Eu faço parte dessa história. Se Cristo é dono de tudo, eu também sou. Chega de viver como mendigo, irmãos. Ele se fez pobre para me fazer rico. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E os anjos, vamos? Cantam santo. Você vai cantar o que os anjos cantaram ali. Santo, exaltado és, santo, acima de tudo, santo pra sempre. Ele é o Cordeiro de Deus, aleluia. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás.
Jesus, nós te adoramos, Cordeiro de Deus, pão vivo que desceu do céu. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome, continue declarando teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Não sei se você sabe, mas Deus, Ele ama os humildes. Os humildes. A humildade atrai Deus. A soberba Deus abate. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não se usurpou, não se gloriou em sendo Deus, mas se humilhou. Como se humilhou? De todas as formas. A forma que Ele nasceu, a forma que Ele viveu, sendo Deus, dono de tudo, se esvaziou, se humilhou. Mas tem uma coisa: depois da cruz, Filipenses que escreve que Ele se humilhou, Ele diz: e pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Salvador Jesus todo joelho se dobre, nos céus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Hoje nós estamos adorando a Ele, hoje nós estamos cantando a Ele. Ele é santo, Deus o exaltou. E poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome essa é a canção é o maior, do céu, essa é a canção dos anjos, é sobre todos. Feliz Natal. Os tronos e domínios, Aleluia. governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome, Senhor, teu nome é o mais alto,
Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Pai, nós exaltamos o nome que está acima de todos os nomes. Nós exaltamos o nome de Jesus. E o Pai glorificou o Filho, tendo concluído toda a obra aqui na terra. Pai, nós somos aquilo que Cristo realizou. Nós somos a semente que foi plantada em Cristo, o grão de trigo que foi plantado. Se não morrer, não pode dar vida. Ele morreu para nos dar vida. E hoje nós adoramos a Ele, Pai. Nesse dia, nessa semana, que é a semana que comemoramos, Pai querido, o nascimento de Jesus, o Natal. Tem a ver com o Salvador, o dia do Salvador. Obrigado, Pai, que Cristo habite no coração dos teus filhos, pela fé, a cada dia. Que a palavra, Pai, venha ser a palavra de Deus na boca deles. Que eles venham viver, Pai querido, ainda no final desse ano e no começo do ano que vem, ou todo o ano de 2025, esse ano da restituição. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão precioso. Tu és o nosso pão vivo que desceu do céu. Nós vivemos por Ti, nos alimentamos de Ti. Eu declaro, Pai, uma semana cheia de vida, uma semana abençoada, um fim de ano abençoado, Natal abençoado, celebração. Pai, eu sei que vamos dar presente, mas o maior presente nós recebemos. Muito obrigado pelo maior presente. Nós reconhecemos e adoramos o maior presente, que é Jesus. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Declaro um domingo abençoado para você. Feliz dia do Salvador. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.